Qual o seu nome completo, idade, cidade e a sua função no navio? Meu nome é Maiara, Maiara da Silva Melo, tenho 27 anos, sou do Rio de Janeiro, capital, e minha função atual é Boutique Associate. Eu trabalho no departamento do shopping. Certo. Você teve alguma função antes? Sim, meu primeiro contrato era do housekeeping, mas Housekeeping. em outra companhia. No caso, o setor trabalha com o quê? Do housekeeping? É, A limpeza do navio. da limpeza e manutenção. Isso. Certo. Como surgiu a oportunidade de trabalhar em navios de cruzeiro e há quanto tempo trabalha? Esse é o meu terceiro contrato. O primeiro, no caso, foi no housekeeping e 2 no departamento do shopping. O primeiro contrato, eu me interessei, eu não conhecia muito sobre isso de navio, nada, na verdade. Mas eu conheci através do meu primo, que sempre trabalhou com isso. Ele tem, sei lá, mais de 10 contratos. E aí, vendo ele viajando sempre, sempre quando ele me contava sobre as histórias, né, salário e tudo mais, aí eu me interessei. Quais foram os maiores desafios e dificuldades que enfrentou no seu primeiro contrato? Sem dúvida, ficar longe de casa. Isso é clichê, né? Todo mundo que fica muito tempo fora de casa pela primeira vez é bem pesado. E também se adaptar à rotina do navio, ao fato de a gente não ter uma internet muito boa para se conectar, a comida também que não é nem perto da que a gente come em casa, o choque de culturas também, porque a gente conhece pessoas do mundo inteiro, de vários países que têm culturas bem diferentes. Acho que essas foram as principais assim, dificuldades. Quais são os pontos positivos e negativos, na sua opinião, para quem trabalha em navio? Tá, negativos. A comida, como eu falei, é bem difícil de se adaptar à comida. Se você não tem oportunidade de sair do porto, você não quer gastar dinheiro e tudo mais, é bem difícil ter que comer aqui todo dia. O que mais? O fato de ficar longe de Teve problema casa com a língua? também. Porque a língua oficial do navio é inglês, né? Não, com a língua, honestamente não. Eu sou formada em inglês, falo fluentemente, então sim, outras línguas talvez aí já seja um outro problema. Por exemplo, aqui na MSC muita gente fala italiano, né? Italiano a gente até consegue entender, por ser parecido ao português, mas não sou fluente. Mas tirando isso, inglês tudo certo. Pontos positivos. Sim. Salário, sem dúvida, porque na minha função atual, que eu já praticava essa função no Brasil há algum tempo, o que eu fazia lá é exatamente a mesma coisa que eu faço aqui, só que aqui eu ganho bem mais. Então, o salário é o ponto mais positivo. E conhecer todo mundo que a gente conhece, os lugares que a gente conhece. Tem lugares que eu nem imaginei que fosse visitar, que já consegui visitar. Acho que são os pontos principais, sim, positivos. Tá. Qual o momento mais importante e inesquecível que você viveu no navio? No navio. Pode ser algo, não diretamente no navio, mas relacionado a isso. De repente, E vai citar o fato de ter conseguido mudar de departamento. sim, Porque o housekeeping, né, a limpeza do navio do meu primeiro contrato, não é uma coisa muito fácil. É bem diferente da minha função a atual. carga horária é maior, Sim, sem trabalha dúvida. muito mais, Bem mais. ganha menos. Exatamente. E aí agora eu tô numa função que é um pouco melhor, que a vida é um pouco melhor, né, digamos. Então, ter conseguido sair do departamento que é ruim, entre aspas, Hoje foi a uma tua coisa. carga horária varia, como é que é? Sim, pra gente do shopping, as lojas não podem abrir quando a gente tá parado no porto. Agora, por exemplo, hoje o navio só vai sair 6 horas, 7 horas da noite. Então a gente abre 1 hora antes. Eu tive o dia inteiro livre pra fazer o que eu quisesse. Se eu estivesse ainda no housekeeping, com certeza não seria assim. Eu teria trabalhado pelo menos já desde 7 horas da manhã. Então essa liberdade do meu departamento atual é muito boa. Então ter conseguido mudar de departamento assim foi uma coisa bem legal, bem especial. Tá. Me diz aí, qual o maior sonho que o navio te ajudou a realizar? Eu consegui dar entrada na minha casa, no meu apartamento, na verdade. Pra eu, minha mãe e minha irmã morarmos. A gente sempre morou de aluguel, né? Minha mãe, né, pagando no caso. E aí agora eu ter conseguido fazer isso foi uma coisa assim, um feito muito grande. Que se não fosse o navio, a vida do navio eu não teria conseguido tão cedo, né? Você, no caso, mora com a sua mãe, você já foi casada, tem filhos? Não. Sem Não? casamento, sem filhos. Solteira, né? Sim. Tá. Então vamos lá.
Qual o conselho principal que você gostaria de deixar para as pessoas que têm desejo de trabalhar e fazer sucesso na vida? Tá, o conselho principal eu acho que é ser focado, assim, porque como eu falei alguns pontos negativos, se você se deixar se levar pelos pontos negativos, as pessoas tendem a ficar assim, como eu posso dizer, não é cansado a palavra certa, mas vai se esgotando, né? Vai ficando uma coisa muito maçante. Então você tem que lembrar, você tem que ser focado, lembrar do seu objetivo principal. O meu era a casa, é construir mais outras coisas no futuro. Então tem que se lembrar disso todo dia. Você tem que focar no que você quer. E aí os pontos negativos acabam ficando, tipo, te incomodam, mas não vai se tornar algo muito incômodo se você se lembrar do seu foco, do motivo que você veio, do motivo que você está nessa vida. E lembrar que tudo na vida tem um sacrifício. Você está se sacrificando agora e depois lá no futuro tem um retorno muito melhor. Então o foco, acho que vir com a mente aberta, justamente o choque cultural que eu falei no início, o fato de você ficar longe de casa, você tem que ter uma mente aberta, lembrar do porquê você está fazendo isso, por que você está passando por isso. É isso. Mayara, muito obrigado por compartilhar comigo aí a tua experiência. Desejo para você muita saúde, muito sucesso. Que Deus te abençoe.